Olá, estou de volta, pessoal. Meu nome é Elizabeth Vieira Borlini e na pandemia eu fui incentivada pelo Pablo Marçal, uma pessoa que se tornou muito conhecida no Brasil, e aí eu comecei a postar alguns vídeos no YouTube. Depois eu tive um tempo de afastamento, assim. Fiquei fora das redes sociais e os meus vídeos são de forma leiga ainda, porque eu preciso buscar aprendizado sobre digital, sobre marketing, enfim. Mas os meus vídeos estavam lá, do jeito que eu sou, mostrando as coisas que eu gosto e as coisas que eu acredito. Inclusive agradeço aos meus seguidores, né, as pessoas que assistiram, que compartilharam. E nesse tempo em que eu estive afastada, eu mudei de estado, para o Espírito Santo, vim para Viçosa, acompanhando uma filha que precisava dar continuidade ao doutorado e teve uma filha. E como eu aposentei na profissão que eu estava, que era de pedagogo, na educação, e aí eu me dediquei assim a essa experiência do nascimento da neta, enfim, que neste momento morava e mora comigo, com a mãe, com os dois tios, né, que são meus filhos ainda mais jovens, porque o meu primeiro filho já é casado, tem uma vida independente lá com a esposa dele, no Espírito Santo, enfim. E foi na pandemia, como eu estou falando para vocês, que uma jovem, Marcela D'Ambros, me indicou o Pablo Marçal, me incluiu num grupo de transbordo do Pablo Marçal, e foi assim que eu conheci o Pablo e fiz aí por um mês, na verdade foram 40 dias, acordando às madrugadas, aí participando da mentoria dele da madrugadinha, né? 4h59, enfim. Depois eu fiz uma mentoria e retomei agora. Também depois tomei um chá de mídia e quis ficar isolada. Também nem ouvi o Pablo Marçal. Uma coisinha ou outra na parte religiosa, que eu sempre gosto, também na parte nutricional. Era só isso que eu via. Alguma coisinha no YouTube sobre esses dois temas. Alimentação e espiritualidade com base na Igreja Católica, que é onde eu sirvo e é onde eu trago a minha base. Bem, por que eu estou aqui hoje? Estou aqui hoje para dizer que a minha manhã hoje, nesse meado de janeiro de 2023, ela trouxe para mim um desejo, juntando a uma necessidade aí que depois eu conto, de falar da alimentação. E nós participamos de uma live bem cedinho hoje com o Rodrigo, que é uma pessoa que está assumindo a governança, também influenciado pelo Pablo Marçal. E nós participamos hoje com a Bruna, que é autora de um livro que eu não li ainda, mas eu vou ler, que é, deixa eu ver aqui que eu ainda anotei, porque eu ainda não memorizei, que é Você tem fome de quê? Então, nem sei o sobrenome da Bruna, que eu não memorizei, não anotei aqui, tá, pessoal? Mas a gente acha ela facilmente no Instagram. O nome do livro é Você Tem Fome de Quê? E aí eu me identifiquei muito porque eu venho brigando com essa questão de sobrepeso, venho brigando há pelo menos uns 7, 8 anos com essa questão de reter líquido. E aí, se você retém algo, é porque está faltando. Então, eu tenho que repensar sobre o meu consumo correto de água, porque se eu for olhar as minhas mãozinhas, periodicamente eu noto aqui que tem uma retenção de líquido. E nós conversamos hoje sobre corpo, alma e espírito. Não basta você nutrir apenas o corpo, que é a parte visível e palpável. Você precisa nutrir a alma e o espírito.
E como a gente não pode nutrir o corpo só esporadicamente, não vou nem entrar na questão aqui de jejuns intermitentes e jejum maior, que foi Jesus que fez os 40 dias, mas todos os dias nós nos alimentamos. A gente busca isso para o corpo como uma rotina. Com alguma exceção, você vai fazer um intervalo, quando você vai fazer um exame, quando você vai fazer um jejum, tal. E por que a gente não faz isso com a alma? E por que a gente não faz isso com o espírito? Eu acho até que como espírito eu tenho uma disciplina boa. Eu busco, quem me conhece sabe, eu busco. Busco a palavra, sou orante do rosário, e aí eu estou falando para todas as pessoas, mas eu estou falando da minha prática. Eu rezo rosário, rezo terço, às vezes não é completo, mas eu rezo, eu trago essa experiência de considerar a intercessão dos anjos, dos santos. Então, assim, eu busco isso, eu contemplo Deus na minha vida, eu contemplo Deus na vida dos meus filhos, do pai dos meus filhos, eu contemplo da minha mãe que ainda é viva, da minha irmandade, das minhas amizades, eu contemplo Deus na natureza de uma forma que eu acho que é extraordinário. Nas águas, nas plantas, sabe? Tem um salmo que ele é tão maravilhoso que ele fala assim, os anjos louvem o Senhor, os animais dos fundos dos mares louvem o Senhor, os pássaros. Então, assim, tem tanta coisa pronta na Escritura, né, que a gente pode se espelhar para repetir, para fazer. E agora esse salmo me vem na cabeça. Então, eu tenho muito isso. Muito isso. Eu gosto de estar com pessoas, de ouvir pessoas, de refletir comportamento, jeito. Então, eu chamo isso de contemplação. Mas eu entendi hoje, nessa live, que eu não estou cuidando tanto da minha alma. Eu achava que era junto, alma e espírito. Na verdade, está tudo interligado. Mas o meu propósito, a partir deste dia de hoje, com essa gravação, que é uma tarefa de casa também, por conta de uma mentoria chamada 10 em 1, que começou em 2 de janeiro, mas que, como eu estava sem acesso à internet, eu estou reprisando a partir de ontem. Então, eu sei que uma das tarefas é fazer um vídeo e eu já estou cumprindo minha tarefa. Mas eu estou gravando não só por causa da tarefa. É porque quando a gente está conectado com alguém, a gente fica mais motivado. E como o Rodrigo Pignaton, ele tem transbordado por conta das mentorias dele, eu estou no grupo. E quando a gente está conectado com pessoas, os cliques vêm muito rápido. E aí isso fica mais fácil, fica mais latente. Então, estou juntando as coisas, estão entendendo? Eu tenho uma tarefa, eu estou com pessoas que estão me motivando e automaticamente isso vai fluindo. E o assunto de hoje tem muito a ver com os meus próprios interesses. Então, ficou mais fácil falar, tá? Ainda que o vídeo não seja profissional. Então, repetindo, eu não li o livro da Bruna, mas eu vou ler. E eu já sugiro para vocês, como que é o nome do livro? Quem tem fome de quê? E como eu tenho, assim, dado preferência a ouvir algumas pessoas da área de nutrição, de alguns sintomas que o seu corpo mostra porque algo não está legal, então eu gosto de falar desse assunto. Eu preciso falar desse assunto para mim mesmo, meus ouvidinhos, e para outras pessoas que desejam saber mais. Saber também, nem é saber mais. Se nós formos falar qual alimento real, concreto, eu estou até com semente de girassol aqui na minha mão, porque é uma coisa que a gente aprendeu a consumir aqui em casa, torradinho. Cereais. Eu fui aprendendo a incluir coisas boas na minha alimentação e sair fora do basicão, que é o carboidrato. Ainda que seja o carboidrato puro, né? Assim, não vou nem falar de trigo, não vou falar aqui de intolerâncias, porque, misericórdia, dá uma aula e eu não sou nutricionista, né? Mas planejar aquilo que a gente vai consumir. E por que bate os desesperos,
as fomes que não são fomes, que tem toda uma história por trás aí, né? Umas situações não resolvidas, ansiedades, né? Expectativas, comparações, aceitação. Então, como lidar com o nosso cérebro quando as nossas vontades elas são prejudiciais. Daí geram os vícios, né, pessoal? A fome do corpo, a fome da alma, a fome do espírito, ela pode trazer transtornos absurdos. E a gente lida com isso na nossa sociedade. A compulsão ela pode se alimentar de algo que fica te viciando, assim. Confesso que eu era viciada por queijo, e aí eu tô dando um tranco nisso, sabe? Já até fui diagnosticada com uma intolerância ao leite, mas eu nem dou confiança para o resultado do exame porque eu gosto danado do queijo. Mas eu tenho me disciplinado muito, de ficar mesmo sem em casa, de fazer com que meus registros esqueçam que isso é tão gostoso assim. Dá para ficar sem. Não gosto da palavra nunca, mas eu tenho exercitado. Porque não me faz bem. E é um vício. Gosto de passar e pegar um pedacinho de queijo. Exemplo. E isso pode acontecer com chocolate, pode acontecer com N coisa. O açúcar quase não entra na minha vida, nem na vida da minha família. Mas tem umas coisinhas que entram. Eu estou te falando do queijo, por exemplo, né? Poderia estar falando de outras coisas aqui. Esse desequilíbrio que gera transtornos, gera os hábitos, né? E malefícios. Então, você pode ter compulsão pela alimentação, mas você pode ter por sexo,